Ajudar a colocar em prática projetos e negócios que auxiliam no desenvolvimento econômico e social de pessoas e comunidades é uma das atribuições do empreendedorismo. E este é o tema do programa Gestão Eficaz de hoje. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o diretor superintendente do Sebrae no Paraná. Está conosco Alan Costa. Alan Marcelo de Campos Costa cursou a MP, o programa de gestão avançada pela Harvard Business School, e gestão de mudança organizacional pela Universidade de Lancaster, na Inglaterra. É mestre em gestão empresarial, possui MBA em gestão de negócios, pós-graduação em desenvolvimento gerencial para executivos e curso de desenvolvimento de dirigentes empresariais pelo INSEAD da França. Possui artigos publicados em jornais e revistas no Brasil e no exterior. É coautor do livro Electronic Business in Developing Countries, publicado nos Estados Unidos. Já atuou como diretor-geral da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado do Paraná e como conselheiro da Agência de Fomento do Estado. Foi vice-presidente da ABASE, Associação Brasileira dos Sebrais Estaduais. Desde 1993 está no Sebrae Paraná, onde é o atual diretor superintendente. O tema pequenas empresas, ele está na pauta do governo, ele está na pauta das grandes empresas. Então essa pergunta, o que é ser empreendedor, ela vem à tona com muita facilidade. O empreendedor é aquele que inventa, é aquele que ousa, é aquele que tem coragem de correr determinados riscos calculados, é aquele que quer empreender, que quer começar um negócio. Empreender, né, uma das definições mais clássicas do termo empreender, é criar algo novo. Então a gente pode talvez definir o empreendedor como aquele que está envolvido na criação de algo novo. E aí, se nós aplicarmos isso de uma forma mais direta aos negócios, é aquele que cria algo novo para atender uma necessidade que não é atendida, para atender ao fornecimento de um produto, de uma solução que hoje não é feita, ou que cria algo eventualmente que efetivamente não existe, e dessa forma cria a partir do nada uma necessidade que eventualmente não existia. Existem muitos exemplos de empreendedores que fazem muito sucesso exatamente adaptando coisas que ele próprio precisa e que ele não identifica onde encontrar no mercado. Tem vários exemplos que ilustram isso, né? Como no caso, muita gente já deve ter visto aquele aparelho de fio dental que às vezes a gente encontra no banheiro. Aquele é um exemplo típico, né? Era um empreendedor, uma pessoa com essa veia criativa, com essa inquietude, e que usava aparelho nos dentes, e num belo dia, ele num banheiro, num almoço público, ele sentiu a necessidade do fio dental, que quem usa aparelho ortodôntico normalmente tem que ter sempre consigo, e ele não tinha. E ele foi no banheiro e ele pensou, puxa, mas aqui tem dispenser de sabonete, aqui tem dispenser de papel toalha. Por que não fio dental? Por que não fio dental? Então, é isso mais ou menos o que define o empreendedor, uma certa inquietude e uma perspicácia muito grande para identificar oportunidades que às vezes até são óbvias, mas que ninguém percebeu antes. Alan, existe diferença entre os empreendedores. Existem aqueles que são criativos, mas não conseguem o sucesso, e existem os empreendedores bem-sucedidos. Quais são as características desses empreendedores que alcançam o sucesso? Os empreendedores bem-sucedidos, normalmente eles conseguem aliar uma característica intrínseca do empreendedor, que é essa criatividade, essa propensão para o novo, com um senso de organização muito grande. Isso normalmente é até um pouco difícil de encontrar nas pessoas. A gente tem aquela situação dos inventores, né? Normalmente, quando a gente pensa no inventor, a gente imagina o professor Pardal, né? Aquele inventor meio maluco, meio desorganizado e que tem boas ideias. Apenas essas características não são suficientes para constituir um empreendedor de sucesso. O empreendedor de sucesso tem que conseguir transformar as suas ideias em realizações concretas. E aí a gente pode pensar, puxa, mas então é muito difícil, né? Você conseguir reunir todas essas características numa só pessoa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquela pessoa que é muito inovadora, que é muito criativa, não pode empreender? Sim, ela pode, desde que ela some as suas competências pessoais, as suas características, às competências pessoais de outras pessoas que eventualmente sejam complementares. Então, é a soma da inovação, a soma da criatividade, ao planejamento, ao processo de organização pessoal e ao processo de fazer acontecer. A gente costuma dizer
que o brasileiro muitas vezes tem muita iniciativa, é muito bom para ter ideias, mas a gente também costuma dizer que não basta ter iniciativa, é preciso ter também a acabativa, é preciso conseguir transformar essas iniciativas em empreendimentos concretos, que tenham planejamento, que tenham a identificação de uma oportunidade, que possam ser rentáveis e que possam gerar riqueza, porque afinal de contas é para isso que as pessoas empreendem, né? É para ganhar dinheiro, é para gerar negócios. Só de boas ideias, né? De forma alguma. Isso é uma coisa muito presente na cultura do brasileiro, né? Essa coisa de certa forma, deixar em segundo plano, muitas vezes, o ganhar dinheiro. Porque às vezes parece, na cultura de países católicos em geral, que ganhar dinheiro é algo que tem que ser, não pode ser colocado em primeiro plano, tem que ser deixado como uma consequência. É de fato uma consequência, mas é uma consequência desejável. Nenhum negócio sobrevive se não tiver receita, se não tiver lucro, se não tiver retorno. Então o empreendedor também tem que ter isso muito claro. O empreendimento existe para ganhar dinheiro. A não ser, evidentemente, no caso de empreendimentos sociais, o que é algo que aí é completamente diferente desse empreendedorismo de negócio, de resultado que a gente está falando. Alan, você citou que o brasileiro é um povo de muita iniciativa. É realmente uma característica do brasileiro ser empreendedor? Isso é uma característica nata ou as pessoas conseguem aprender a ser empreendedores? Existe uma pesquisa que é feita mundialmente chamada GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, que é feita aqui no Brasil também. E o que a gente percebe é que nos últimos anos, cada vez mais, o brasileiro aparece como um povo empreendedor e hoje é percebido como um dos povos mais empreendedores do mundo. Agora, o que é ainda mais positivo do que isso é o tipo de empreendedorismo que cada vez mais se percebe na sociedade brasileira. Se nós olharmos essas pesquisas de alguns anos atrás, nós vamos perceber que o brasileiro já há muito tempo é empreendedor, mas que esse empreendedorismo era predominantemente um empreendedorismo por necessidade. Em outras palavras, é o funcionário de uma empresa privada ou de uma empresa pública que sai do emprego, entra num plano de demissão voluntária, pega um dinheiro e aí, por falta de oportunidade, por falta de onde tirar a sua renda, a sua receita, para sobreviver, ele abre um negócio, porque ele precisa do negócio. Isso é muito ruim, porque na maioria das vezes em que o empreendedorismo acontece por necessidade, a probabilidade de sucesso acaba sendo reduzida. Geralmente falta pesquisa, conhecimento técnico. Exatamente, falta planejamento, falta preparo. E esse tipo de empreendedorismo por necessidade, ele está gradativamente e de uma forma até bastante acelerada, sendo substituído pelo empreendedorismo por oportunidade. Esse sim é o melhor tipo de empreendedorismo que existe, porque ele se inicia a partir da identificação de uma oportunidade. Então hoje é possível dizer sim que o brasileiro é um povo empreendedor e é um povo que está empreendendo por oportunidade. E um outro indicador que ratifica isso que eu estou te falando, por exemplo, acabou de sair a última pesquisa do CAGED, que avalia a geração de empregos no Brasil. As pequenas empresas de janeiro a junho foram responsáveis por cerca de 65% dos postos de trabalho que foram gerados com carteira assinada no Brasil. Ou seja, mais empreendedores, mais pequenas empresas gerando mais empregos. Elas são bem representativas para o Brasil, né? São bem representativas para o Brasil e isso é muito positivo. Se nós olharmos a história recente dos países mais desenvolvidos do ponto de vista econômico, é exatamente isso que acontece. As pequenas empresas normalmente, e por consequência os empreendedores, são aqueles que movimentam de fato a economia. As grandes empresas cada vez empregam menos, cada vez têm menos empregos com carteira assinada e a saída para o desenvolvimento, e isso está acontecendo no Brasil, são as pequenas empresas. Não por acaso, durante a crise de 2009, as pequenas empresas foram as grandes responsáveis no Brasil por nós termos saído da crise rapidamente. Naquela época, as grandes empresas, ao longo do ano da crise, que foi 2009, demitiram 40, 50 mil pessoas, ao passo que as pequenas empresas criaram mais de 1 milhão de empregos. Ou seja, pequenas empresas criadas por empreendedores com esse perfil de oportunidade, com essa vontade de empreender de forma sustentável, têm contribuído de forma muito decisiva para esse crescimento da economia do Brasil. Que ótimo. Eu quero saber um pouquinho mais sobre as oportunidades de negócio, mas daqui a pouquinho. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já com Alan Costa, o diretor do Sebrae aqui no Paraná. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas.
que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas: as pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School, mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando sobre empreendedorismo com Alan Costa, o diretor do Sebrae aqui no estado do Paraná. Alan, no bloco anterior a gente falou sobre oportunidades de negócio. Como é possível detectar essas oportunidades? De repente, em época de crise, um empreendedor pode visualizar uma boa chance de criar um negócio. Com certeza, até porque para o empreendedor e para o pequeno empresário, para o empresário de pequena empresa, porque o que é pequena é a empresa e não o empresário, então a gente tem que se acostumar a chamar esse empresário de pequena empresa. Não existe crise, porque a realidade da pequena empresa não a permite ficar perdendo tempo pensando em crise. Então, como é que a gente identifica um bom negócio ou uma boa possibilidade de empreender? Identificando oportunidades não satisfeitas. Essa é a essência de todo e qualquer bom negócio. Até porque quando a gente fala de oportunidade, isso é muito diferente de ter ideia. Ter ideia a gente tem o tempo todo, todo mundo tem o tempo todo, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Agora, como é que a gente transforma essa ideia em algo que possa ser rentável? Ou seja, como é que a gente transforma essa ideia numa oportunidade? E aí a gente tem vários caminhos que a gente pode seguir. Um deles, por exemplo, é a gente pensar em necessidades que nós mesmos temos que não são atendidas, como a gente comentou no bloco anterior. Eu posso ter uma necessidade de um determinado tipo de serviço, eu posso ter uma necessidade de um determinado tipo de produto que me surge num dado momento e eu olho ao meu redor e não acho ninguém que me forneça aquilo, não acho ninguém que me venda aquilo. Então aí, provavelmente, se eu tenho essa necessidade, pode ser que mais pessoas também a tenham e aí pode ter uma grande oportunidade. Um outro caminho a seguir, por exemplo, é a gente imaginar as tendências que são percebidas e estudadas do ponto de vista socioeconômico. Um exemplo concreto. Cada vez mais as famílias estão estruturadas em torno de pai e mãe que trabalham fora. Imagine você a quantidade de oportunidades que surgem dentro desse contexto para que se possa empreender. Se pai e mãe trabalham fora, o filho precisa de gente que cuide dele, gente que leve para a escola, gente que volte da escola, gente que eventualmente ajude com as lições de casa, gente que planeja a sua agenda, gente que organiza o seu armário. Enfim, a gente pode imaginar uma série de coisas que vêm a reboque dessas mudanças socioeconômicas. Um outro exemplo muito concreto: envelhecimento da população. A pirâmide da população brasileira está começando a se inverter. Nós por muito tempo tivemos uma população muito jovem, mas essa população hoje está começando a envelhecer. Então imagine você, por exemplo, que nós em breve teremos uma população idosa com um poder aquisitivo muito maior do que aquele que nós tínhamos anteriormente. Qualidade de vida muito melhor também. E muito focados em qualidade de vida. Então imagine você a quantidade de oportunidades que podem surgir de mais essa tendência. E aí existem outras várias que vêm
sendo estudadas desde a década de 80, quando o John Naisbitt escreveu o Megatrends 2000, que falavam dessas tendências. Outra tendência, vida moderna, todo mundo dentro de casa, as pessoas não querem sair na rua porque tem medo de ser assaltadas, porque o trânsito é muito complicado. Opa, as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa. Que tipo de oportunidade isso pode trazer? Serviços de entrega, de delivery, serviços conjugados com a internet. Então, a essência de tudo isso que eu falei até agora é identificar uma boa oportunidade que não seja atendida e que eu possa passar a atender, ou que eventualmente até já seja atendida, mas que eu possa atender de uma maneira diferente, entregando aquilo que quem já está fazendo isso ainda não pensou. Detectada essa boa oportunidade, como o empresário abre essa empresa, quais são os riscos de entrada da empresa no mercado? O Sebrae pode auxiliar essas pessoas nesse processo. Eu queria que você explicasse melhor como o Sebrae também auxilia as pessoas nesse início. Pode, e esse é o nosso papel, é para isso que a gente existe, e a gente nos últimos anos tem feito muito esforço no sentido de levar até as pessoas o conhecimento do que o Sebrae pode fazer para ajudá-las. Então, quando a gente pensa em abrir uma empresa, antes até de abrir a empresa propriamente dita, aquele processo burocrático, de ter que fazer o registro da empresa, CNPJ, a gente tem que pensar na empresa que a gente vai abrir. A gente costuma dizer o seguinte: é muito melhor errar no papel do que errar na vida real. E como é que a gente erra no papel? Planejando, né? Pensando de antemão no mercado, quais são os meus clientes, como é que eu vou formar o meu preço. Esse é um erro muito comum das pequenas empresas. Eu imagino que o produto me custa 10 e, portanto, para ter 20% de lucro eu vou vender por 12. Só que aí essa conta não é tão simples quanto parece, porque eu tenho custos fixos, custos variáveis, impostos, determinado regime tributário pode ser melhor do que outro, enquadrar no simples é possível, enquadrar não é possível. Então, para todas essas coisas, o Sebrae pode ajudar a pensar. Que tipo de negócio, que tipo de oportunidade, como estruturar a empresa, que tipo de regime tributário. Isso feito, chega à fase de abrir de fato a empresa, e o Sebrae também pode ajudar nisso. Nós temos aqui no Sebrae de Curitiba, no nosso endereço da Rua Caeté, uma central chamada Central Fácil, onde estão reunidas todas as instituições que de alguma forma se relacionam com o processo de abertura de empresa. Junta comercial, corpo de bombeiros, está todo mundo lá dentro do mesmo lugar. Uma grande facilidade. Isso, né? É uma facilidade enorme, porque ao invés do empresário ter que pegar o papel e sair circulando de instituição para instituição, quem circula é o papel, porque as instituições estão todas lá dentro. E uma vez que a empresa esteja montada, é importante que o empresário não perca de vista o fato de que capacitação é o que faz a diferença. É buscar informação, é buscar conhecimento, treinamento, informações sobre mercado, informações sobre o público consumidor, e o Sebrae também pode ajudar nessas coisas todas, né? Com treinamentos voltados para a gestão da empresa, com treinamentos voltados à prospecção de mercado, com treinamentos até um pouco mais avançados, como a linha dos treinamentos do Sebrae+, que nós hoje oferecemos para empresas que já são um pouco mais avançadas, que já existem, que já têm alguns anos de mercado e que estão prontas para dar um novo salto. Então, para todas essas coisas, o Sebrae está à disposição desses empreendedores e desses empresários de pequena empresa para ajudá-los a crescer, porque em última análise, o papel do Sebrae é ajudar no processo de desenvolvimento do estado e do país. E esse desenvolvimento sempre acontecendo através dessas pequenas empresas. Então, planejamento, plano de negócios é uma fase fundamental nessa abertura da empresa. Eu costumo dizer que se eu tivesse que dar uma receita de 3 passos para qualquer empresário, para qualquer empreendedor que está pensando em abrir um pequeno negócio, o primeiro passo seria planejamento, o segundo passo seria planejamento e o terceiro passo seria planejamento. Planejar é fundamental. E o principal instrumento que nós temos para isso, sem dúvida, é o plano de negócios, que permite que a gente, de uma forma estruturada, anteveja o dia a dia da empresa. Então isso é muito importante. Embora essa não seja a única forma de se pensar no futuro de um negócio. Até porque nós temos aí a chamada geração Y, que está na capa das revistas. Daqui a pouco a geração Z surgindo por aí. Exatamente. E essas pessoas, esses jovens, eles estão chegando no mercado de trabalho, no mercado empresarial, nas atividades econômicas, com uma mentalidade completamente diferente. E isso traz para nós do Sebrae um desafio muito grande também. Eu me recordo de uma situação vivida por mim pessoalmente há pouco tempo. Eu fui até a Campus Party, que é aquele grande evento de internet, de geração Y que acontece no mundo todo, e aqui no Brasil acontece em São Paulo, e um empreendedor, jovem, ainda na faculdade, estava procurando o Sebrae porque ele tinha inventado um equipamento que é como um piano, um teclado,
grande, onde as pessoas andam, pisam, e aquilo vai fazendo o som do piano. E aí ele inventou aquilo, meio que por brincadeira, e um shopping de São Paulo viu e procurou, eu quero comprar isso. E aí ele virou para a gente e disse, como é que eu boto preço nesse meu produto para vender para esse shopping? Eu não posso dizer para ele que ele vai calcular o custo daquele produto e colocar uma margem em cima. Aquilo tem produção intelectual, aquilo tem o processo de desenvolvimento, de criatividade, o valor da ideia. Então isso traz alguns desafios adicionais que hoje não cabem dentro de um plano de negócio clássico como nós conhecemos. Esses serviços ligados à tecnologia, à internet, devem trazer um novo conceito em todas essas relações, né? Sem dúvida, e as interconexões hoje elas são enormes, as informações estão chegando o tempo todo, estão circulando de forma muito mais ampla, então isso traz também um desafio que torna necessário que este processo de planejamento sobre o qual nós conversávamos não fique restrito à sala do escritório. É preciso pesquisar, é preciso estar na internet, é preciso estar antenado, é preciso estar de alguma forma conectado com tudo que está acontecendo, porque quanto mais informações a gente conseguir reunir sobre essa nova ideia, sobre esse novo empreendimento, mais probabilidade de ter sucesso a gente vai ter e mais rapidamente a gente consegue se adaptar a esse mercado, que ele também é muito dinâmico, justamente por todos esses fatores que nós comentávamos. Nós estamos conversando com Alan Costa, o diretor do Sebrae, aqui no estado do Paraná, conversando sobre empreendedorismo. Você que nos assiste, não saia daí. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking. Que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando sobre empreendedorismo com Alan Costa, o diretor do Sebrae no estado do Paraná. Alan, a gente já falou sobre os riscos de entrada de uma empresa no mercado. Eu queria saber, para encerrar uma empresa, porque hoje às vezes é tão difícil encerrar uma empresa, especialistas dizem que de repente às vezes até é tão ou mais difícil do que abrir a empresa. Por que isso acontece? Pela burocracia. Isso, infelizmente, ainda é uma triste realidade. É muito mais difícil encerrar um negócio do que abrir uma empresa. E esse é um dos desafios que nós, como país, para nos tornarmos mais competitivos no cenário global, ainda temos que enfrentar. Muito já foi feito nos últimos anos. Quando a gente olha o passado recente do ambiente de negócios da pequena empresa, esse ambiente melhorou muito. Já foi muito mais difícil ser empreendedor no Brasil. Mais difícil. Hoje nós temos a Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, hoje nós temos o Simples como tributação, simplificando os tributos. Nós temos uma série de dispositivos que tornam mais fácil para uma pequena empresa ser uma pequena empresa, que é o que de fato deve acontecer, porque é injusto você tratar uma pequena empresa com as mesmas condições com que nós tratamos uma grande empresa. Mas ainda há muito a ser feito. Essa é uma realidade triste, porque eu preciso fechar a empresa e não consigo. Por isso a gente tem hoje ainda uma situação em que um número muito grande de empresas que já não operam, que já não estão no mercado, permanecem abertas, porque acaba sendo mais difícil fechá-las. Ainda existe aquele limite de até 2 anos, a empresa, se passar dos 2 anos, ela tem uma chance maior de sobreviver no mercado? Os 2 anos costumam ser o ponto crítico. E a boa notícia é que também nesse aspecto nós tivemos melhorias muito interessantes nos índices que antigamente até nós chamávamos de índice de mortalidade, porque morriam mais empresas do que sobreviviam, e hoje nós passamos a chamar de índice de sobrevivência. Até 5 anos atrás, 75% das novas empresas acabavam morrendo antes de 2 anos. Ou seja, de cada 10 empresas abertas, entre 7 e 8 fechavam antes de completar 2 anos. Hoje essa estatística se inverteu.
né? 75% das empresas que abrem conseguem ultrapassar essa barreira dos 2 anos, o que mostra uma evolução desse perfil desse empreendedor, que está mais preparado, que está buscando mais informação e que está pensando cada vez mais com cabeça de empresário. Eu queria retomar um pouquinho a questão do empreendedorismo aqui no Brasil. Como o governo tem tratado essa questão hoje? Qual é o panorama para o empreendedorismo aqui no nosso país, no resto do mundo, ao longo dos próximos anos? Ele é muito positivo, né? A gente, nos últimos anos, viveu a criação de alguns dispositivos que eram fundamentais para melhorar o ambiente da pequena empresa. A gente costuma dizer o seguinte, comparar essas pequenas empresas que surgem a partir de ideias de empreendedores com uma semente, que muitas vezes a semente é muito boa, mas se ela for jogada num solo que não é fértil, ela não vai ter possibilidade de crescer. No ambiente das pequenas empresas é mais ou menos a mesma coisa, essa analogia também é válida. É preciso que nós tenhamos empreendedores preparados, boas oportunidades de negócio, bem estruturadas, mas que tenham um ambiente de negócios propício ao seu desenvolvimento. E isso melhorou muito. O principal aspecto nessa direção, nesse sentido, é a Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa. A Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, que hoje já está regulamentada em mais ou menos 350 municípios no estado do Paraná, ela prevê uma série de tratamentos diferenciados para a pequena empresa em áreas como inovação e tecnologia, possibilidades de incentivos voltados à pequena empresa para que ela possa inovar, o que é determinante para o sucesso, para a competitividade, que prevê que abrir uma empresa tenha que ser mais fácil e mais ou menos burocrático para uma pequena empresa, linhas de crédito disponíveis para a pequena empresa com taxas de juros inferiores, com melhores condições, condições mais facilitadas, e além de tudo isso, a gente também tem a figura do empreendedor individual, que foi regulamentada no ano passado. Foi um grande avanço, né? E que foi um avanço brutal. Apenas no ano passado... Muitas pessoas sairão da informalidade graças a esse avanço. E já estão saindo. No ano passado, nós tivemos aí 700, quase 800 mil empreendedores individuais formalizados. Isso significa dizer que 700, quase 800 mil pessoas pararam de viver na informalidade, pararam de viver, portanto, na marginalidade, né? Porque se estão à margem da economia formal, estão na marginalidade. E a gente costuma dizer também que o empreendedor e o empresário de pequena empresa, ele não é informal porque quer. Ele é informal porque não pode se formalizar, porque se ele se formalizar ele quebra. E o advento do empreendedor individual e o advento da Lei Geral da Pequena Empresa passou a tornar favorável para esses empreendedores e para essas pequenas empresas se formalizar. No caso do empreendedor individual, por exemplo, pagando um valor que hoje é de cerca de R$25, um pouquinho mais, um pouquinho menos, esse empreendedor individual passa a ter cobertura previdenciária, esse empreendedor individual passa a poder emitir nota fiscal, porque na informalidade ele não poderia e, portanto, ele limitava sobremaneira o seu mercado. Então, essas virtudes do nosso ambiente de negócios cada vez mais apontam num cenário muito promissor para o empreendedor, para o empreendedorismo e para as nossas pequenas empresas. Felizmente, já há muito tempo a gente defende que a pequena empresa tem que, de uma vez por todas, assumir o protagonismo na nossa economia. E isso hoje começa a se tornar realidade. Que ótimo, vamos torcer para que essas mudanças sejam cada vez melhores. Alan, muito obrigada pela presença, obrigada por estar aqui conosco. Se você quiser deixar o contato para as pessoas que querem manter contato com o Sebrae, adquirir mais informações, fique à vontade. Claro, eu é que agradeço pela oportunidade. O Sebrae está à disposição, nosso papel é cada vez mais ajudar no processo de desenvolvimento do Estado do Paraná e é importante que o empreendedor e a pequena empresa saibam de que forma o Sebrae pode fazer isso. Nos procurem pelos nossos 0800 570 0800, pelo nosso site na internet, www.sebraepr.com.br. Eu tenho certeza que a gente pode, de alguma forma, ajudar você empreendedor e você empresário de pequena empresa a tornar a sua empresa mais competitiva. Você que esteve nos assistindo, mais uma vez, muito obrigada pela companhia, mas o Gestão Eficaz de hoje está chegando ao fim. Nós voltamos na semana que vem com outra entrevista imperdível. Mas se você quiser fazer sua sugestão ou tirar alguma dúvida, o nosso e-mail é gestãoeficaz@ebs.edu.br. Até o próximo programa.